Então, o que vem a ser a raiva? Eu fui buscar essa definição no dicionário e descobri algumas definições. Então, a raiva, ela vem ser um sentimento de ódio, um sentimento de protesto, de insegurança, de medo, de timidez. E também pode ser uma situação de frustração. São situações que podem provocar a raiva. Então a raiva ocorre quando nós nos sentimos feridos ou ameaçados. E aí nós demonstramos a raiva pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de expressar, pelo nosso modo de pensar. Então a intensidade da raiva ou a ausência da raiva, ele varia de pessoa para pessoa. Então, para um mesmo evento, uma pessoa pode ficar com raiva e a outra pessoa não. Nós podemos ver a raiva de uma outra perspectiva, pois sempre temos a aprender com as nossas experiências. E quando nós passamos por um momento de raiva, é um momento de experiência que nós estamos passando. Então nós temos uma oportunidade de aprender também. Então quando nós sentimos raiva, está indicando que algo nos incomodou muito. E aí com relação à raiva, com relação às emoções, os sentimentos, a minha sugestão é que você possa assistir, caso você não tenha assistido, aquele filme da Pixar, chama-se Divertidamente. Vale a pena assistir, onde lá existem as várias emoções, os vários sentimentos e lá explica como cada uma dessas emoções ela atua e em quais situações. Então, inclusive, nesse filme Divertidamente, tem uma personagem chamada Raiva. E lá mostra também como ela se manifesta. Então vale a pena assistir esse filme. Então a raiva pode ser um indicativo de alarme. Assim como no painel do carro aparecem vários alarmes quando tem algum problema no carro. Por exemplo, quando a quantidade de combustível está entrando na reserva, ou quando o motor está ficando muito aquecido, começam a aparecer alguns alarmes no painel. Agora, se nós desconectamos o fio que faz as indicações do alarme acenderem, o alarme vai deixar de indicar o problema, mas isso não significa que o problema desapareceu. Da mesma forma, quando um médico, por exemplo, receita um medicamento para aliviar a dor, é importante também que nós busquemos o motivo que nos levou a ter aquela dor. Senão seria algo como apenas desconectar o fio que faz os indicadores de alarme acenderem ou desaparecerem. Na nossa vida, a raiva pode sinalizar algo muito importante para nós, se nós não soubermos lidar com esse sentimento, e também não vamos conseguir construir nada edificante se nós não soubermos lidar com essa raiva. Então, se nós temos raiva, não sabemos lidar com essa raiva, essa situação pode nos levar a destruir ao invés de construir. E as consequências da destruição aumentam ainda mais o nosso sofrimento emocional. Então, em situações de raiva, eu me tornava agressivo e até chegava até quebrar algumas coisas. Quando eu forçava uma situação, causava sempre algum dano. Por exemplo, quando eu estava puxando algum cabo e ele enroscava em alguma coisa, eu usava a minha força para que o cabo pudesse vir. E normalmente quando eu puxava mais forte, quebrava algo onde o cabo estava enroscado. Ou o cabo se rompia também com essa força que eu aplicava. Eu achava que fazendo isso eu estava ganhando tempo, forçando as coisas, mas na realidade eu estava perdendo tempo, porque tinha que consertar aquele dano que eu havia causado, e ficava com mais raiva ainda. E agora no caso, quando envolvia pessoas, eu forçava a situação para que a minha forma de ver
e a minha forma de pensar sobre alguma coisa fosse a melhor de todas. Só que essa postura minha causava desconforto, causava discussões, causava brigas. Então, ao invés de conquistar simpatia, eu conquistava o contrário, conquistava antipatia ou conquistava o medo. Isso fazia com que as pessoas se afastassem de mim ao invés de se aproximarem. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a ter mais paciência para descobrir os motivos de que as coisas não funcionam como eu queria, nem tudo funciona como eu queria. Fui aprendendo que eu tinha controle sobre mim e não sobre as pessoas. Então eu estava me deixando levar pelas minhas emoções instintivas de agressividade, aquele sentimento instintivo de posse, que envolvia o meu cérebro reptiliano, presente em todos nós e também nos animais. Então o cérebro humano, como eu já comentei até em alguns outros vídeos, o cérebro humano possui camadas que foram se desenvolvendo no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios. E o nosso cérebro atual, ele tem um volume de quase 3 vezes mais, o volume do nosso cérebro é 3 vezes maior do que o cérebro do homem na época do homem das cavernas. Isso significa que, conforme nós fomos adquirindo novas capacidades, o nosso cérebro precisou de mais espaço para que essas capacidades fossem manifestadas. Uma das capacidades que nós, seres humanos, temos é a possibilidade de usar o nosso raciocínio, a nossa consciência, que era menos desenvolvida na época do homem das cavernas. Mas hoje todos nós temos a possibilidade de usar o raciocínio, a nossa consciência, que é o nível mais elevado do nosso cérebro, segundo a neurociência. Então, quando eu ficava irritado, quando algo me causava raiva, eu ficava agressivo, eu estava usando meu cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano, não estava envolvendo o cérebro mais evoluído, que é o neocórtex, que está na parte mais exterior do cérebro. E aí eu tive que começar a mudar algo na minha vida. E mudar algo no meu modo de ver as coisas também. Então eu venho fazendo transformações constantes no meu interior, procurando trabalhar sempre sobre o que eu tenho controle. Ou seja, tendo controle sobre mim mesmo. Porque nós não temos controle sobre as outras pessoas, mas nós temos controle sobre nós mesmos. Então, sobre isso, nós podemos atuar. Então, normalmente, nos ensinam que nós devemos aprender a reprimir a nossa raiva, a negar a nossa raiva. Tem aquelas situações que nós dizemos assim, eu não estou com raiva, é impressão sua. Então, são situações em que nós estamos negando a raiva. Ou nos ensinam também que a raiva é algo ruim. E é sobre isso que vamos refletir hoje. Porque em nenhuma dessas situações, quando nós conseguimos reprimir a raiva, negar a raiva, ou achar que a raiva é algo ruim, em nenhuma dessas situações nós não conseguimos resolver o problema. E podemos até piorar a situação. Por exemplo, se nós tentamos reprimir a raiva, se vamos acumulando a raiva e não lidamos com ela, em algum momento esse acúmulo vai extrapolar um determinado limite de tolerância e aí nós podemos explodir de raiva. Se nós pegarmos uma bexiga, daquela bexiga que é usada para animação de festas, para comemorar aniversário, se damos um sopro nessa bexiga e seguramos o ar lá dentro, o ar vai ficar armazenado. Se sopramos mais um pouco e seguramos, vai ficar mais ar armazenado lá dentro. E assim nós vamos soprando e segurando, soprando e segurando. Então o ar vai se acumulando cada vez mais lá dentro. Quanto mais nós sopramos, mais a bexiga vai encher. Só que vai chegar um determinado momento
De tanto encher, ela vai explodir quando chegar no limite dela. O mesmo ocorre com a nossa raiva, onde nós podemos chegar a ultrapassar um determinado limite que cause uma explosão. E os danos de uma explosão normalmente são desastrosos.